Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre estatutos dos partidos políticos, linguagem e o tamanho de um problema com relação a essa linguagem. Nós já fizemos alguns conselheiros Acácio em que a gente analisou o estatuto de alguns partidos políticos, buscando identificar naqueles estatutos similaridades e uma linguagem que é a linguagem que foi construída por Antônio Gramsci, portanto uma linguagem de predomínio de marxismo cultural que está inserida ao longo do texto, e uma vez que você identifique esta palavra-chave, por trás desta palavra-chave existe um conceito inerente à palavra. Isso é muito importante porque o brasileiro é atrabilhário e ele tem uma verdadeira ojeriza a estudos sérios de fontes documentais primárias e pensa que ele pode simplesmente inventar termos e conceitos como ele bem entende. Não, não pode. Nós já mostramos essa obra uma vez, torno a mostrá-la novamente. Um livro importantíssimo para entender as ideias por trás dos estatutos dos partidos políticos. Então todo estatuto, ele não é meramente um conteúdo programático. Ele é, antes de tudo e sobretudo, um roteiro de ideias. Um roteiro de conceitos, e aqueles conceitos serão, sim, implementados pelos partidos. Portanto, se você não sabe quais são os conceitos, identificar as palavras que expressam aqueles conceitos dentro do estatuto, você vai ler o estatuto do partido e não vai entender absolutamente nada. Pois muito bem. Esta obra aqui, do Mitrokin, o Lexicon da KGB, é uma obra, não está traduzida para o português. É uma obra absolutamente fundamental, é um léxico, portanto ela foi feita na forma de um dicionário, um verbetes, em que esses verbetes aqui contêm os conceitos matrizes que foram desenvolvidos por Gramsci e que foram implementados ao longo do tempo ao redor do mundo. Os partidos políticos brasileiros, os estatutos dos partidos estão repletos desta linguagem. É uma linguagem mesmo, né? De tal forma que a gente consegue compor um dicionário sobre isso. Bem, portanto, isso equivale a dizer que, como o estatuto é escrito em língua portuguesa, porque nós vivemos no Brasil, somos levados a pensar que os conceitos ali são conceitos normais. Não. Gramsci construiu uma linguagem dentro de outra linguagem. Então nós temos a língua portuguesa, e dentro da língua portuguesa nós temos uma nova linguagem. Qual é o problema desta nova linguagem de Gramsci? Ela altera o psiquismo. E aqui, quando eu estou dizendo altera, é num sentido de diagnóstico clínico, comprovado. Esta nova linguagem altera o psiquismo das pessoas. Isso significa dizer que ela altera o comportamento das pessoas. Isso significa dizer que, a nível coletivo, constrói-se aquele conceito nebuloso para muitos chamado cultura de massa. Tá? Bem, então algumas coisas são necessárias. Se nós quisermos, de fato, começar a estudar o problema do comunismo no Brasil, estou dizendo nem em escala internacional, no Brasil, a primeira coisa é entender a linguagem de Gramsci. É saber identificar as palavras que estão presentes nos estatutos. Portanto, o português tem que ser utilizado de uma forma correta e não só num sentido gramatical. Por exemplo, empoderamento de mulheres. Essa palavra empoderamento
não existe na língua portuguesa quando ela junta com mulheres. Né? Família patriarcal. Esse conceito não existe em língua portuguesa. Então há uma série de palavras que eles vão juntando e outras que eles vão construindo e inserindo dentro da língua portuguesa. Não é? Muito bem. Para dar uma ideia para vocês do tamanho do problema, eu também já mostrei esse livro uma vez, vou tornar a mostrar. Coligações partidárias na nova democracia brasileira. Não é que esse livro seja um primor de conservadorismo, não. Muito pelo contrário. É um livro feito por esquerdistas. Né? E exatamente porque ele foi feito por esquerdistas, é que ele é importante. Porque o indivíduo tem, normalmente as pessoas têm uma tendência a menosprezar as fontes esquerdistas, exatamente porque elas são esquerdistas. Ora, isso é de uma tolice sem precedentes. Porque uma vez que você não conhece o que eles escrevem, você não sabe o que eles vão fazer. Então vamos ver aqui. Em 2018 nós teremos eleições para presidente da República. Não é? As pessoas acham que tem a vaga impressão que é absolutamente importante os candidatos à presidência da República, que vão disputar os cargos. Lê do engano. O que define a força de um candidato à presidência da República não é a eleição que ele vai concorrer e, teoricamente, ganhar. São as chamadas coligações partidárias, que são feitas a nível municipal. Então, isso equivale a dizer que a eleição de 2018 ela já está definida com os cargos que foram ocupados pelas prefeituras. Então, o presidente que vier a ocupar em 2018, o mandato, seja ele quem for, ele inevitavelmente já estará preso nesta ideia das coligações partidárias. Se vocês não entendem o que é uma coligação partidária, vocês não entendem absolutamente nada do jogo político brasileiro. Nada. Pois muito bem. Além disto, portanto, vamos dizer que o Bolsonaro se candidata em 2018. Não tem a menor importância se ele vai ganhar ou se ele não vai ganhar. E se ele ganhar, ele não governa, porque essas coligações já estão feitas. As pessoas já estão empossadas. Repito, se você não entende o que é isso, portanto, para quem é eleitor do Bolsonaro e deseja que ele não seja defenestrado do cargo com a mesma facilidade com que foi o Fernando Collor, é bom o próprio Bolsonaro ter uma estratégia muito intensa e forte para se sobrepor a isso. Se ele não tiver, me desculpe, ele está brincando de candidatura a presidente da República. E, como é do meu estilo, eu não sou de poupar palavras. E não vou poupá-las. Muito bem. Aqui, esta obra, na página 162, 163 e 164, existe um quadro da lista de classificação ideológica dos partidos nas eleições de 1998, 2002 e 2006. Pois bem, como o brasileiro não dá a menor importância a conceitos, notadamente os conceitos de direita e de esquerda, né, e confunde direita com conservadorismo, o que está dito aqui, nessas páginas? Esse livro é um primor mesmo. 30 partidos concorreram às eleições de 1998. Aqui é que entra a linguagem de Gramsci e a importância de entender a linguagem e os conceitos inerentes a ela. Pasmem vocês, desses 30 partidos que concorreram em 1998, 2002 e 2006, segundo a Academia Brasileira, o TSE
E os próprios partidos políticos, como é que eles se assumem? Desses 30 partidos, somente 10 são classificados como esquerda. Os outros são de direita. São conservadores. Portanto, pela perspectiva da política eleitoral brasileira, o Brasil é um país de direita. Certamente vocês não sabiam disso, não é? Para não dizer que eu estou inventando, eu vou mostrar aqui rapidamente. Pois bem, diante disso aqui, vocês talvez comecem a entender o tamanho do problema, porque a partir do momento que o quadro político brasileiro diz que o Brasil é majoritariamente de direita, portanto ele é conservador, ele é cristão, isso equivale a dizer que os políticos brasileiros acham que defendem pautas cristãs e conservadoras. Daí toda, inclusivamente, a proposta da esquerda de que o Brasil é atrasado porque a direita o faz atrasado. Como a maioria dos partidos são de direita, todo o problema de corrupção, de roubalheira, de rapinagem, de falta de vergonha na cara, todos os males do Brasil são originários da direita. Eu não sei se vocês estão percebendo o tamanho do problema. Provavelmente muitos não perceberão a profundidade dele. Ora, todo o discurso do projeto criminoso de poder do Brasil é da esquerda. O Brasil não tem um partido político de direita. Entretanto, de direita no sentido conservador, entretanto, eles estão catalogados como sendo de direita, de modo que tudo que estiver escrito na agenda desses partidos políticos é aquilo que a esquerda vai combater. Então eles criam dois tipos de ações. Uma agenda de um partido assumidamente de direita vai constituir um determinado estatuto e uma agenda de um partido de esquerda vai constituir um outro estatuto. Aquilo que está constituído no estatuto da direita é para ser combatido pela esquerda e vice-versa. E assim eles vão tecendo a trama dentro do Brasil de uma forma absolutamente imperceptível. Eu também já falei sobre isso, que está neste livro, vou tornar a repetir. Muito bem. Quais foram os candidatos das eleições de 1994 a 2006? Vamos ver. 1994, o candidato foi Fernando Henrique Cardoso, Lula, Quércia e Brizola. E tinha o Enéas. Exceto o Enéas, todos são de esquerda. 98, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ciro Gomes, Enéas, Emanuel, Azevedo, Sirquis, Frota, todos de esquerda. 2002, Lula, Serra, Ciro Gomes, Agostinho, Garotinho, todos de esquerda. 2006, Lula, Alckmin, Heloísa Helena, Silvio Buarque, todos de esquerda. 2010, Dilma Rousseff e José Serra, esquerda. 2014, Dilma, Aécio, Marina, vai por aí afora, todos de esquerda. Desde da chamada redemocratização do Brasil, todos os presidentes foram de esquerda. Entretanto, isso está na página 195. E aqui estão o perfil das coligações que atuaram com esses partidos. Portanto, entretanto, como os partidos das coligações são classificados de
direita. É preciso entender que a direita que aparece no Brasil é a direita da esquerda, mas só que a esquerda jamais fala isso, porque na verdade o conceito de direita é isso mesmo, é a direita da esquerda. Dizer que existe direita é sempre se referir à esquerda, porque esses conceitos são a dupla face de uma mesma moeda. A palavra que se opõe à direita chama-se conservador. Conservador. Portanto, chamar o Bolsonaro de direita é não só um assinte, bem como uma bizarrice. O termo adequado seria conservador, não seria direita. Fernando Henrique Cardoso é direita. O que é a direita no mundo inteiro desde que os comunistas resolveram inventar? São os nazistas e os fascistas. Portanto, de 30 partidos políticos naquela altura, 20 são partidos de direita, 10 são partidos de esquerda. E de onde o Brasil tem esta profusão de partidos de direita? Ora, todo o problema disso vem da herança maligna, maldita, da ditadura militar, não é? Esse é o discurso da esquerda. Então o Brasil é um país majoritariamente de direita corrupta, porque esta herança veio do regime militar. Esta semana, anteontem, se não me falha a memória, o ministro da Justiça, o atual ministro da Justiça do governo Temer, disse que a Constituição de 88 tem que ser revista, e eles estão elaborando uma outra Constituição. A Constituição de 88 foi revista porque ela foi feita olhando para o retrovisor. Então todos os problemas que o Brasil enfrenta é por conta da direita. Quando ele falou que ela foi feita olhando para o retrovisor, qual era o retrovisor? O regime militar, que é chamado de ditadura militar. Então foi feito olhando para a ditadura militar. Então ela foi uma Constituição para sobrepor-se à ditadura militar. Bom, isso é exatamente o inverso daquilo que fala Miguel Reale, o pai, não o filho. Onde essa Constituição foi feita já sendo preparada para ser a antessala da verdadeira Constituição comunista que eles estão preparando. Isso equivale a dizer que, vindo da fala do ministro da Justiça do Brasil atual, ele diz que aquela Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, é uma Constituição de direita. Portanto, a outra Constituição que eles precisam fazer é uma Constituição virada à esquerda, porque, finalmente, os males do Brasil são da direita. Dito isto, é absolutamente vital vocês estudarem a linguagem de Gramsci, a gramática, as palavras de marxismo cultural e as ideias por trás destas palavras. Sem isto, e essas palavras estão colocadas, correndo ao longo do texto, que está escrito em língua portuguesa. Sem isto, vocês vão comprar gato por lebre, continuar comprando gato por lebre. Pois muito bem. O tamanho do problema do Brasil é muito maior do que vocês possam pensar. Espero ter deixado claro que o pensamento acadêmico, o pensamento político, o pensamento jurídico sobre a política brasileira é que a política brasileira é de direita. Se vocês entenderem o que eu estou dizendo, vocês vão tomar um pouco de ciência do tamanho do problema. O Brasil é um país de direita, de modo que a esquerda tem toda a legitimidade para desmontar o esquema de direita que tomou conta do Brasil, mesmo depois da ditadura militar. Então, sob a perspectiva deles, a ditadura militar deixou filhotes. Os filhotes são os partidos políticos que dominam o cenário político brasileiro. A mentira dessa gente chega a esse ponto.
Mas entenda, é uma mentira que está institucionalizada. No site do TSE, em artigos acadêmicos, esse livro aqui é uma sequência de artigos acadêmicos. Portanto, a situação é realmente grave. Ou nós vamos estudar conceitos, usar as palavras corretas, sem macaquice e sem molecagem. Ou vai ficar difícil. Para finalizar, um aviso. Diante do descalabro e do fato de que esses ratos gambozinos, os partidos políticos brasileiros, estão refazendo-se a si próprios, criando novos partidos, agora tem o Podemos, tem o Partido Novo, etc, etc, etc. Eu resolvi que vou fazer uma série de programas analisando, lendo um a um o estatuto de cada partido político brasileiro, identificando dentro dos estatutos a linguagem de Antônio Gramsci. É um serviço público de asepsia intelectual, para que, uma vez marcadas as palavras e os conceitos-chave, vocês levarão um susto, porque eu já fiz isso e já sei de todos. Eu já li todos os estatutos dos 30 e tantos partidos políticos brasileiros. Mas vocês ficarão surpresos ao constatar que todos eles têm a mesma linha programática, conceitual. Eu vou provar isto. Esses ratos gambozinos estão refazendo as siglas partidárias, as cores dos partidos, né? Mudando os nomes dos partidos e as diretorias dos partidos. Todas as vezes que esses criminosos fazem isso, é que eles estão preparando mais uma etapa do golpe, do aprofundamento do golpe dentro do Brasil. Já passou da hora do Brasil adquirir seriedade. O Brasil sério. O Brasil que não é comunista. E, de fato, começar a ter apreço pelas fontes primárias. Sem isto, não é possível, de forma nenhuma, pensar sequer em começar a entender o tamanho do problema. Até o próximo. Conselheiro Acácio.